Bom dia, meu nome é Pedro, sou fellow aqui da Medicina Interna. Vou dar continuidade ao assunto que o Dr. Flávio iniciou semana passada, vou falar um pouquinho sobre lesões adrenais benignas nas crianças. O orientador foi o Dr. Giuseppe. Esses foram os artigos que eu usei como base, né? Imagem das lesões adrenais não malignas em crianças e massas adrenais em crianças. Algumas imagens lá de Wikipedia e do StatDX. Então, retomando um pouquinho da anatomia macroscópica da adrenal, que ela vai se correlacionar diretamente com o aspecto da ultrassonografia. A arquitetura celular dela vai ser dividida basicamente em duas camadas. Né? Você vai ter o córtex adrenal, onde vão ser produzidos os mineralocorticoides, os glicocorticoides e esteroides sexuais, e a medula adrenal, onde você tem a produção de catecolaminas. Quem já tentou fazer ultrassom aí, localizar as adrenais dos adultos, sabe que pode ser uma tarefa um pouco difícil, né? Ela tem as dimensões relativamente pequenas, né? Comparado com os outros órgãos abdominais, ela está localizada no reto peritônio, localização profunda, então pode ficar difícil do feixe sonoro alcançar aqui e ainda conseguir uma resolução espacial boa para a gente localizar, né? Identificar com seguranças adrenais. Ela tem também a diferenciação córtico-medular um pouco pior do que a gente consegue ver nas crianças. A gente vê aqui na ultrassonografia pré-natal, a gente consegue localizar bem as adrenais, consegue ver a diferenciação córtico-medular dela, essa apresentação com o córtex hipoecogênico e o centro hiperecogênico. As crianças também é mais fácil, porque a dimensão dela com relação às outras estruturas é maior e a profundidade também é menor, né? A gente consegue ter uma resolução espacial maior. Na tomografia e na ressonância, a gente consegue ter uma ideia melhor das relações anatômicas dela. Então, ela vai ficar localizada no reto peritônio, junto dos polos renais superiores, junto dos pilares diafragmáticos. À direita vai ter relação com os segmentos posteriores do fígado e com a veia cava inferior. E à esquerda com os vasos esplênicos e com a cauda do pâncreas. Ela vai ter uma atenuação e uma intensidade de sinal um pouco mais baixa do que o parênquima hepático, tá? E ela realça consideravelmente o meio de contraste. Então, falando das lesões congênitas. A adrenal discoide ela é uma alteração morfológica da adrenal, né? Ela vai ocorrer principalmente quando você tiver a ausência do rim homolateral. Então, o rim, a presença dele é necessária para moldar a adrenal no formato que a gente conhece, de Y invertido ou de V invertido. É importante que nessa situação a gente não confunda a adrenal com o rim atrófico. Então, como o rim vai estar ausente, a adrenal acaba se estendendo e ocupando a loja renal. Uma característica que ajuda a gente a diferenciar é que ele mantém a diferenciação córtico-medular. A gente vê aqui a adrenal, né, preservando a diferenciação córtico-medular e se estendendo, tomando um pouco aqui da loja adrenal, da loja renal. Adrenal de ferradura, a semelhança do que a gente tem para o rim em ferradura, a gente vê aqui na imagem ultrassom e na ressonância magnética a adrenal unida na linha mediana, anteriormente à aorta. E quando ela estiver presente, pode ser que isso nem chame tanta atenção, porque ela vai estar associada a outras malformações. Então, síndrome de asplenia, defeitos do tubo neural, anomalias renais. Então, a gente vê aqui a ausência do baço, a veia cava inferior à esquerda, má rotação intestinal, isomerismo direito. Então, ela vai estar inserida no contexto de uma síndrome. O importante é que a função dela vai estar preservada. Tá? Cistos congênitos, você tem diversos tipos de cisto da adrenal, como foi dito na aula passada. Os que vão se incluir aqui como cistos congênitos são os cistos endoteliais e epiteliais. Tá? Os endoteliais são bem mais frequentes, eles têm origem vascular, o linfangioma e o hemangioma principalmente. Eles costumam ser pequenos, assintomáticos e incidentais. Isso vai depender das suas dimensões, né? Se eles forem grandes, eles vão comprimir estruturas adjacentes e vão acabar causando sintomas. E a conduta deles é controversa, como boa parte das lesões que eu vou relatar aqui para vocês. Vou comentar um pouquinho mais da conduta no final da apresentação. Então, cisto é um cisto em qualquer parte do corpo. Né? A gente vê aqui uma lesão bem circunscrita, com as paredes imperceptíveis, conteúdo bem homogêneo, anecogênico, produzindo reforço acústico posterior, sem vascularização ou realce. Na ressonância tem hipersinal no T2, hipossinal no T1. E como as principais lesões
são as vasculares, o linfangioma e o hemangioma. Eles podem apresentar aqui contornos lobulados, finas septações, às vezes até calcificações. Então, aspectos um pouco atípicos, né, que podem confundir a gente com uma lesão de outra natureza. Por exemplo, o neuroblastoma, que pode ter um aspecto completamente cístico. Certo? Então, é importante ter esses diferenciais em mente. A hiperplasia adrenal congênita é um distúrbio autossômico recessivo da produção de hormônios esteroides, glicocorticoides e mineralocorticoides. Ela está relacionada principalmente à deficiência da 21-alfa-hidroxilase, né, na imensa maioria dos casos. Você não vai ter os glicocorticoides para fazer o feedback negativo para a CTH. Esse hormônio vai estar num nível muito alto e vai gerar a hiperplasia adrenal. E é uma condição muito importante de ser reconhecida, principalmente por conta do distúrbio hidroeletroítico que isso causa e do efeito sobre a pressão arterial, que pode levar a um desfecho fatal. Esse acúmulo de precursores, né, que iriam formar os glicocorticoides e mineralocorticoides acaba sendo desviado para a produção de andrógenos. Isso leva a puberdade precoce isosexual nos meninos e é a causa mais comum de genital ambíguo nas meninas. Então, nas imagens a gente vai ver a adrenal bem espessada. Isso pode estar maior ou menor grau, né? Ela pode conservar a morfologia da adrenal que a gente conhece, ou ela pode formar uma massa mesmo na loja da adrenal. E em outras situações ela pode ser bem sutil, né? Pode gerar até dúvida se ela está presente mesmo ou não. Nessa situação em que ela é sutil, a gente tem alguns parâmetros que podem ajudar a gente a definir que a hiperplasia adrenal congênita possa estar presente. Então, uma espessura acima de 4 milímetros das suas hastes, um comprimento acima de 2 centímetros, uma superfície rugosa, né, cheia de convoluções, lembrando a superfície cerebral, e a preservação da diferenciação córtico-medular. Todos esses achados juntos, eles têm uma alta especificidade e sensibilidade para esse diagnóstico. E mesmo que todos eles estejam ausentes, isso não exclui a patologia. Tá? Importante lembrar também, né, durante a formação embriológica dos testículos retroperitônio, na hora que eles estão migrando para a bolsa testicular, eles podem carregar consigo um pouco do tecido adrenal. Como na hiperplasia adrenal congênita o ACTH vai estar muito elevado, esse tecido adrenal pode hipertrofiar, né, aumentar de dimensões e causar esse aspecto aqui de massas hipoecogênicas no testículos. Uma condição benigna, né, não vai precisar ser retirada, o próprio tratamento da hiperplasia adrenal congênita vai fazer isso regredir. De lesões não neoplásicas, as infecções, principalmente na forma de abscesso, vão ter uma disseminação hematogênica, então de infecções à distância, pode ser uma complicação de infecções intraabdominais, como apendicite, vão ter um tratamento conservador e, eventualmente, vão precisar de uma drenagem percutânea, quando eles forem muito grandes ou refratários ao tratamento. O abscesso também é um abscesso em qualquer parte do corpo, né? Então, a gente vê aqui uma lesão bem circunscrita, paredes espessas, conteúdo heterogêneo, predominantemente hipoecogênico e hipoatenuante, com realce ao meio de contraste e vascularização periférica ao ducto. A hemorragia adrenal é uma condição que a gente tem que ressaltar a importância dela. Ela, em algumas casuísticas, ela é a lesão adrenal mais comum. Tá? Ela pode ser até 4 vezes mais comum que o neuroblastoma. Ela vai estar presente em quadros clínicos graves, né, de sepse, que podem ou não ser por meningococcemia, como na síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Casos de asfixia, de parto difícil, trombose da veia adrenal e, menos frequentemente, trauma. Mais frequentemente, ela ocorre à direita. Né? Isso ocorre principalmente porque ela está comprimida entre o lobo hepático direito e o rim. E ela pode se apresentar de diversas formas, né? Massa palpável, icterícia, anemia, dor abdominal, choque e até hematoma escrotal. Então, inicialmente, a gente vai ter ela com uma lesão bem circunscrita, homogênea, hipoecogênica e hipoatenuante, sem vascularização interna ou realce. Conforme esse sangramento se organiza, ela vai ganhar um aspecto mais heterogêneo, tá? Hiperecogênico e espontaneamente hiperatenuante na tomografia. Esse coágulo vai se degradar, vai ter áreas de liquefação, né, ganhando um aspecto cístico. Esse coágulo se retrai para a periferia, formando aqui esse aspecto que lembra uma vegetação interna.
e finalmente ela ou vai evoluir para um pseudocisto ou vai desenvolver calcificações, né, que podem ser grosseiras, formando aqui sombra acústica posterior e vão ser mais bem evidenciadas na tomografia. Então, na hemorragia adrenal, o importante é o acompanhamento dessa lesão. A gente não consegue definir, né, em cada fase exatamente o que é, porque o principal diferencial dela é o neuroblastoma, ele pode sangrar, ele pode conter degeneração cística, ele pode conter calcificações. Então é importante que durante o acompanhamento essa lesão regrida das suas dimensões, né, mude as suas características, ela não pode ter vascularização nem realce interno, também não pode ter calcificações nessas outras fases aqui. Todos esses achados vão levar a gente a fazer o diagnóstico do neuroblastoma e não da hemorragia adrenal. As calcificações adrenais, elas são achados residuais. Na literatura você tem descrito que o aspecto dessas calcificações pode indicar a sua etiologia. Então, quando elas são mais grosseiras, elas poderiam indicar que uma hemorragia ocorreu. Contrapartida, quando elas são tênues e pontiformes, associadas a outras calcificações no baço, no fígado, em linfonodos, nos rins, isso poderia indicar que ocorreu uma infecção, ou granulomatosa por fungos, por tuberculose, ou mesmo infecções virais. As lesões neoplásicas. Então, traçando um paralelo com o incidentaloma adrenal, que é uma lesão frequente no adulto, aqui nas crianças ela vai ser muito rara, né? Nos adultos, geralmente ela corresponde ao adenoma. Nas crianças, não, ela já, mais comumente já tem uma etiologia maligna, né, que é o neuroblastoma. Nem o tamanho dela, nem os aspectos de imagem vão ajudar a gente a diferenciar essa etiologia entre benigno e maligno. E, novamente, né, a conduta ela é um pouco controversa. De tumores benignos, a gente tem o ganglioneuroma, né? O ganglioneuroma ele vai se originar da medula da adrenal, né? Igual o neuroblastoma e o ganglioneuroblastoma. Ela é a forma mais bem diferenciada dessa linhagem celular. Ela ocorre geralmente em crianças um pouco mais velhas, é mais frequente em meninas. E o adrenal não é o local mais frequente dela, né? Ela é mais comum no retroperitônio e no mediastino posterior. Geralmente eles são assintomáticos, né? Na dependência das suas dimensões. E raramente ele pode ser secretor, como ele vem da medula adrenal, ele pode secretar catecolaminas e pode causar um quadro semelhante ao do feocromocitoma. As características de imagem dele não são específicas, né? É difícil a gente diferenciar ele do neuroblastoma, e uma coisa que pode ajudar é a presença de metástases no momento do diagnóstico. Então, acometimento ósseo, de pulmões, de linfonodo, metástases para o fígado, vão falar a favor do neuroblastoma. Então, justamente por essa diferenciação ser difícil, o que se advoga é a ressecção dessa lesão e acompanhamento. Então, como eu disse, né, os aspectos de imagem são inespecíficos. A gente vê aqui o clássico dessa lesão, essa é uma lesão hipoatenuante, circunscrita, hiperintensa no T2, hipointensa no T1, realce heterogêneo. E você pode ter variações, né? Essa lesão pode ter calcificações, pode aumentar de dimensões e envolver estruturas vasculares, deslocar os órgãos adjacentes, invadir o canal vertebral. Então, difícil a diferenciação com uma lesão maligna. Feocromocitoma é uma lesão, né, uma neoplasia mais comumente benigna. Parou de funcionar aqui. Sai. Putz. Agora não tem nem como parar isso. Agora está atualizando o computador. Atualizando. Continua mudando assim na raça? Vamos falando um pouquinho, você estava falando do feocromocitoma, né? Feocromocitoma. Então, feocromocitoma é uma lesão benigna, né, da adrenal. Ela mais comumente é benigna, ela pode ser maligna também. O que vai falar a favor de malignidade para ela é invasão de estruturas adjacentes e disseminação à distância. O que é diferente nas crianças é que a regra dos 10% não vale para ela. Então,
nos adultos, né, 10% é maligno, 10% é bilateral, é multifocal, pode estar relacionado com síndromes hereditárias. Na criança, você tem uma maior proporção, né, chega, se não me engano, a 40% de lesões hereditárias, relacionadas com síndromes familiares, né, von Hippel-Lindau, neurofibromatose tipo 1, síndrome de paragangliomas familiares. Até 40% é multifocal, é extraadrenal, e até 70% dessas lesões é múltipla. Ela está relacionada com a produção de catecolaminas, né, vai gerar aquele quadro clínico que a gente já conhece. Então, na imagem, vai depender das dimensões dela também. Quando ela é pequena, ela é circunscrita, ela pode ser homogênea, né, hipoecogênica, tem uma grande vascularização ao Doppler, um realce intenso na tomografia, na ressonância. E o mais importante, né, dos métodos de imagem para a gente caracterizar essa lesão é a ressonância magnética, principalmente a sequência ponderada em T2. Vai ter aquele alto sinal no T2, em aspecto em bulbo de lâmpada. Esse aspecto pode estar ausente até 30% das lesões. E aí, nas crianças especialmente, é importante a gente usar os métodos de medicina nuclear para localizar essas lesões, porque elas vão ser múltiplas, né, na maior proporção dos casos. Principalmente a cintilografia com uso de meteiodo-benzilbanidina. Aí depois, Fel, como você toma? Vinha um adenoma. É? Baixou a lesão? Boa, boa. Mas aí só eu vou ver. Aí só eu vou ver. Então, depois vinha um adenoma mesmo. É uma lesão adrenocortical, né, uma neoplasia benigna. Nas crianças, não sei se só especificamente nas crianças, né, mas na patologia é difícil do patologista diferenciar essa lesão do carcinoma. Então, mesmo que ele seja removido, essa criança vai precisar acompanhar métodos de imagem por um tempo maior. Ela é muito rara nas crianças, né, diferente dos adultos, é menos de 0,5% das lesões. 0,5% das lesões. Ela é mais rara, inclusive, do que os carcinomas adrenais, e nas crianças ela é mais frequentemente produtora de hormônios, né, que podem ser esteroides, sexuais, ou mineral, ou glicocorticoides. Esses aspectos demais são iguais no adulto. Né, então ela é uma lesão pequena, homogênea, hipoecogênica, sem vascularização significativa no Doppler. Ela tem uma atenuação abaixo de 10 unidades Hounsfield na tomografia sem contraste e queda de sinal nas sequências fora de fase. Isso para os adenomas ricos em lipídios. Né? Os pobres em lipídios continuam valendo a regra do washout, acima de 60% quando absoluto, acima de 40% relativo. E essas eram as principais lesões. Né? Quando você analisa uma lesão na loja da adrenal, tem que ter em mente também que pode ter alguns pitfalls. Né? Um deles é o sequestro lobar, extralobar subdiafragmático, né, que ocorre em 10% dos casos, é mais comum à esquerda, e geralmente ele tem que ser ressecado, porque ele costuma infectar com frequência, né, e complicar. O aspecto de imagem dele geralmente é uma lesão ecogênica, né, na loja da adrenal, e o que vai ajudar a gente a fazer esse diagnóstico é a vascularização vindo direto da aorta e drenando para vias sistêmicas. E a outra era a hematopoiesia extramedular, que era uma lesão com um aspecto de imagem variado, né? Geralmente é paravertebral, bilateral, pode ser ou não simétrica, está relacionado com anemia crônica e pode também estar relacionado com neoplasias hematológicas. E pode também ser uma lesão própria da adrenal, então também entra como diagnóstico diferencial de lesões benignas nessas condições. E o que eu ia comentar a respeito da conduta é que, como a maior parte dos trabalhos traz que a maioria das lesões adrenais ela costuma ser maligna. Então, existe uma ansiedade em retirar essa lesão. Vários trabalhos fazem referência a um outro artigo do Children's Oncology Group, e esse trabalho desse grupo dizia que você pode tentar uma conduta expectante nesses pacientes e acompanhar, né? Principalmente quando eles são assintomáticos, quando as lesões sólidas são menores do que 3 centímetros, ou císticas menores do que 5 centímetros, e você está em uma faixa etária entre 6 meses, né? Alguns estendem para 1 ano. Isso ocorre porque nessa faixa etária, ainda que essa lesão represente um neuroblastoma, ela tem um bom prognóstico. Então ela pode, inclusive numa parcela alta, acho que chegava a 70% dos casos, ela pode regredir espontaneamente. Era isso que eu tinha para falar. Tinha um resuminho no final, acho que eu vou deixar em tela aqui enquanto o doutor faz as considerações dele.